Então, quem é o Pedro Frazão? Pedro Frazão é um homem que se pensa em si próprio como um pai de família, feliz, realizado na vida e que chegou a uma certa altura do seu percurso de vida e que se começou a interessar pelo destino de Portugal. De facto, sempre que fui crescendo e fui ligando minimamente à política e estando a ver e a ler sobre os assuntos nacionais e da atualidade política, mas nunca me interessei assim muito a fundo. Chegou a uma certa altura em que Portugal entra numa bancarrota e eu era pequeno, não liguei muito. Chegou depois a segunda bancarrota, chegou uma recessão, chegou uma terceira bancarrota e nessa altura eu já tinha filhos. Eu sou um pai de família e me preocupo, como todos os pais de família, se preocupam pelos seus filhos. E realmente comecei a perceber que, quer dizer, se não são as pessoas de bem que vêm para a política, isto está muito mal entregue. De maneira que comecei a pesquisar, a ler, comecei-me a interessar mais pela atualidade. A minha formação académica é de ciências, portanto tive que ler bastante para perceber de política e de geopolítica e de tentar perceber o que se passa pelo mundo fora. Entretanto, a minha vivência nos Estados Unidos também me ajudou bastante a abrir a cabeça e a perceber que existem outras maneiras de governar um Estado e de governar a sociedade, maneiras muito mais liberais na economia, mas mantendo o conservadorismo dos valores judaico-cristãos que nós devemos ter na nossa sociedade e que é isso que nós defendemos. De maneira que depois como é que eu vim para o Chega? A minha vinda para o Chega foi uma vinda muito natural e foi uma vinda que veio dessa leitura que eu estava a dizer que fazia. Quando foi em 2019 apareceu o Partido Chega e eu não gosto de emprenhar pelos ouvidos, como o povo diz, como nós dizemos, pela comunicação social, e faço questão de ir ler os programas dos partidos e ver o que é que os partidos escrevem. E apesar de toda a comunicação social fazer um grande boicote e falar contra o André Ventura e contra o Partido Chega, quando eu fui ao site do partido e fui ler o programa, fui ler a matriz política do partido, fiquei absolutamente maravilhado. Portanto, encaixou no meu pensamento como uma luva. Foi uma luva que encaixou no meu pensamento e pensei, este é o meu partido. Portanto, nessa altura filiei-me, comecei a minha militância. Quis participar levado por essa motivação de ajudar o meu país e de ajudar a nossa sociedade, de dar um contributo para deixar um Portugal melhor para os meus filhos e para os meus netos, um Portugal onde não haja bancarrotas, onde não estejamos sempre a pagar impostos para pagar os desmandos da governação socialista. E de facto, depois de fazer a militância, comecei a enviar e-mails, a escrever, a querer participar, a querer contribuir na minha área, que é a área da agricultura, da pecuária, dos animais, porque eu sou formado em medicina veterinária, e tive uma grande surpresa, que responderam-me. Nós deixamos sempre, quando escrevemos para os partidos e para os gabinetes da Assembleia da República, eu já tinha escrito para vários gabinetes da Assembleia da República de vários partidos, nunca nenhum tinha respondido, e de facto quando escrevi para o gabinete do André Ventura na Assembleia da República, escreveram-me, agradeceram a minha proposta e depois deram-me um feedback. E a partir daí comecei uma interligação, fazendo sempre propostas construtivas, fazendo análises, muito através do Manuel Matias, que foi o presidente do PPV Cidadania Cristã, Partido para a Vida e Cidadania Cristã, depois também com o Diogo Pacheco de Amorim, com o Rodrigo Taxa, e depois numa segunda fase mais cheguei à fala com o chefe de gabinete, que hoje é o nosso vice-presidente Nuno Afonso, e de maneira foi assim que eu entrei ao Chega. Que eu entrei no Chega, comecei-me a interessar cada vez mais e a participar e, portanto, a minha entrada no Chega não é mais do que o resultado de uma vontade cívica de participação na vida ativa política de Portugal para melhorar Portugal. Espantosamente e surpreendentemente, e contra todas as expectativas, em setembro do ano passado, eu nunca tinha falado com o André Ventura, tinha já bastante admiração pelo André, pelo Dr. André Ventura, mas quando foi da segunda convenção, em que pela minha participação e pela minha vontade de estar presente nos sítios das decisões, fui a delegado à segunda Convenção Nacional do Partido Chega, e é na segunda Convenção Nacional do Partido Chega que, na sequência da minha moção sobre a agricultura, que tinha o título Soberania Alimentar de Portugal, que é um tema absolutamente imprescindível para qualquer nação ter uma soberania alimentar, portanto ser capaz de alimentar o seu próprio povo com bens nacionais e com a alimentação que o seu povo está habituado, que gosta e que é saudável.
Na sequência dessa apresentação dessa moçura, precipitaram-se uma série de reuniões, das quais resultou o convite para ser vogal da Direção Nacional do Partido Chega. Foi um convite que eu, obviamente, aceitei sem pestanejar, que me honrou muito, que me orgulha muito e que não, tenho muito sentido a missão de não desiludir o Partido Chega, não desiludir o Dr. André Ventura e contribuir o melhor que possa para que este partido seja de facto uma realidade em Portugal, para levar Portugal até à Quarta República. A Quarta República é um sonho muito importante para Portugal, é um sonho que nos vai permitir ter uma Constituição que seja mais conducente com os tempos atuais, que tenhamos uma maior liberdade fiscal em Portugal, que sublinhamos os valores fundamentais para a sociedade, como a vida, que é um valor que está altamente esmagado e muito maltratado na sociedade atual, e a Quarta República é a nossa solução para Portugal voltar a ser um país grande e voltar a ser uma nação linda de se viver.